Ok, vestibulando, então estamos de volta aí com a questão do Enem, onde tinha faltado lá a proporção do volume que estava fora d'água, e nós vamos reler a questão e assim resolver, ok? Então vamos lá, olha aí na telinha. Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar a casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro d'água. Ele coloca a porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litros e também que a porção não ficaria totalmente submersa, com 1/3 de seu volume fora d'água, ou seja, emerso. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água, onde? Aí ele deu a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes que está na água igual a 0,5, meio quilograma. Considerando que o método adotado tem boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a. Então vai para cá, vestibulando. Primeiro essa questão do Enem, nós até comentamos a questão anterior, que veio com um erro gritante, dando a velocidade de 1 metro por segundo, quando era 0,5, e essa é a outra questão que deixa o estudante um pouco preocupado, porque ele não colocou, ele podia ter afirmado melhor, se esse legume que ele colocou dentro da vasilha da água, ficou equilibrado ou não, porque nós sabemos que quando a gente coloca um recipiente dentro de uma água, né, uma coisa, um corpo dentro da água e essa água sobe, esse volume deslocado faz com que apareça uma força nesse legume, que é o caso da questão, nesse corpo, que é o chamado de empuxo, letra E, que na verdade é uma força F normal. Então, esse empuxo, ele não diz se esse legume ficou equilibrado ou não pelo empuxo. Se ficasse equilibrado, então eu teria uma outra resposta, né? Mas pelas alternativas que foi dada no Enem, nós vamos fazer como se esse legume, ele tivesse 2/3 dentro d'água, submerso, 1/3 emerso, né, fora d'água, e nós vamos fazer como se o empuxo não tivesse deixado ele flutuando. Até pelas opções, né, pela experiência, a gente veria isso. Mas o aluno que está fazendo o Enem, o texto poderia ser mais completo para que ele não corresse esse risco de fazer uma solução por um caminho diferente, ok? E esse caminho caberia sim dentro da questão. Então a questão tinha que ser mais amarrada. Mas vamos voltar aqui rapidamente no meu raciocínio. Ele comprou um legume, pesou lá no supermercado, deu meio quilo. Chegou em casa, colocou no recipiente cheio de água, um recipiente que tinha a marcação volumétrica, estava lá marcado 1 litro de água. Quando ele colocou o legume, esse líquido subiu para 1,5 litros. E o legume não ficou totalmente dentro d'água, porque se o legume ficasse totalmente dentro d'água, significava que o volume do legume seria meio litro. Porque se eu tenho 1 litro de água, coloco um corpo dentro dessa água, todo submerso, e essa água passa a marcar 1,5 litros, significa que o volume daquele corpo era meio litro. Mas nesse caso da questão do Enem não foi assim, porque ele disse que 2/3 do legume ficou submerso e 1/3 ficou fora d'água. Então esse volume de água que subiu de 1 litro para 1,5 litros, esse meio litro não é o volume total do legume, é apenas 2/3 do legume, já que 1/3 ficou de fora. Ora, vestibulando, se você tem a densidade e se você tem o volume, para encontrar a massa é fácil. A massa é densidade vezes o volume. Então essa questão lá do Enem, para saber se a balança do supermercado estava correto, que registrou lá meio quilo, e você levou o legume para casa, se você tem a densidade do legume, que ele viu na internet, está dado no problema. Mas se você tem o volume do legume que você colocou, é só multiplicar a densidade vezes o volume e você tem a massa desse legume. Aí você vai ver se essa massa estava igual ao que foi registrado lá no supermercado. Então observa a solução, ó. Solução, legume. O volume imerso, ele disse que foi 2/3 e que corresponde a meio litro. Por quê? Porque o recipiente, ó, desenhar aqui o recipiente, ele marcava 1 litro d'água. Quando botou o legume dentro dele, ele subiu para 1,5 litros. Então significa
que meio litro corresponde ao legume que está debaixo d'água, que é 2/3 do legume. Se 2/3 tem meio litro, o outro 1/3 que ficou de fora, fazendo a proporção, vai dar 0,25 mililitros. Então o volume total do legume vai ser quem? 0,5 mais 0,25, que é 1/3 restante. Aí é só fazer uma regra de 3, quem não entendeu 0,25, é só fazer uma regra de 3 e você encontra esse 0,25. Então como é que eu acho? Nós sabemos que a densidade é massa sobre volume. A densidade do legume ele deu lá na internet, na questão do Enem. O volume nós calculamos. Tinha 1 litro, subiu para 1,5 litro, então o volume vai ser meio litro do legume dos 2/3. Como o legume ficou 1/3 emerso, então 1/3 é 0,25. Então o volume total foi 0,75. Então a massa vai ser quem? A densidade, que é 0,5, vezes o volume, que é 0,75. Quando você multiplica a densidade 0,5 vezes o volume do legume 0,75, você vai encontrar que a massa desse legume é 0,375 kg. Então o supermercado estava com a balança errada, porque no supermercado ele cobrou, como foi dado no problema, 0,5 kg. Então essa questão era relativamente fácil, porque ele queria saber se a massa do legume comprado no supermercado estava correta ou não. Ora, massa é a densidade vezes o volume. A densidade ele deu na internet. O volume, ele disse que botou o legume dentro d'água e a água subiu meio litro. Então ele deu o volume meio litro, não foi totalmente do legume, porque ficou 1/3 de fora. Então se meio litro era para 2/3, o volume total do legume ia ser meio litro mais 0,25. Foi o que a gente botou aqui na solução. Então apagando aqui e finalizando aí para vocês, vestibulandos, né, que vão fazer o vestibular aí através do Enem ou outro vestibular, você tinha aqui 2/3 do legume correspondia a meio litro, então 1/3 corresponde a 0,25, é uma regra de 3. Então o volume total 0,75, a densidade ele deu, então massa é a densidade vezes o volume, 0,75 do volume vezes a densidade, está aí a massa do legume, 0,375, e não o que tinha lá no supermercado. Olha para cá, para cá, para cá. Ok? Vamos para mais uma questão do Enem, lembrando que eu estou com vocês todos os domingos à noite, a partir das 21 horas aqui na telinha da TV União, até o final do ano, né, onde chegando lá mais próximo do vestibular, nós teremos as aulas todas as noites, por enquanto aos domingos. Se você não tem a TV a cabo, não está em casa, pode assistir ao vivo pela internet os nossos aulões, vai aparecer aí o site tvuniãonatal.tv.br, e se perdeu minhas aulas anteriores do professor Luiz Carlos, vai aparecer aí meu blog. São mais de 800 videoaulas, onde você pode rever essas aulas, parar, assistir, dar pause, tá certo? Tem todas as disciplinas, não só aula comigo, professor Luiz Carlos, mas com alguns dos melhores professores de Natal. Beleza? Vamos para mais uma questão, acompanha aí do Enem. Os carrinhos de brinquedos podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em, vai para cá, para cá, para cá, conversão de energia. Ele passou de uma energia para outra, tá certo? Observe, vestibulante, que aí é uma energia potencial. O carrinho, quando a criança puxa aquele carrinho para trás, a molinha enrola. Quando ele solta, a molinha desenrola e o carrinho ganha um movimento. Então ele converteu aquela energia potencial da mola armazenada em energia cinética que o carrinho passou a se mover. E sempre no Enem, todo Enem, vem essas questões de conversão de energia, tá certo? Aí ele colocou aí das opções e você vai observar que dessa parte a conversão de energia que ocorreu, o processo de conversão, está mais correto aí na letra E, onde ele tem um estilingue, uma atiradeira, uma baladeira, exatamente o mesmo processo. Ele puxa para cá, para cá, para cá, ele puxa aquele elástico, aquela borracha, a energia que ele puxou fica armazenada naquela borracha. Quando ele solta a borracha, lança aquela pedra que está lá na baladeira, na tiradeira, no estilingue, lança e ela ganha energia cinética. Então, é proporcional à conversão aí a desse carrinho aí, tá certo? Eu tenho energia potencial transformada em energia cinética. Onde ocorreria isso era exatamente aí na letra E, tá? Uma atiradeira, um estilingue. Beleza, vestibulando? Vai para cá, vestibulando.
Nós vamos para mais uma questão do Enem, também em 2012, estamos resolvendo as questões do Enem, começando com essa resolução das provas do Enem do ano passado. Olha aí na telinha, um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo. Devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo desta forma a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. Então, vou reler como você tem que fazer isso em qualquer vestibular, inclusive no vestibular do Enem, tá? Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema da compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. Aí vem estreito, largos, alto, né? Estreito aumentando, reduzindo a pressão, largos reduzindo a pressão, largos aumentando a pressão. Então, o que é que ocorre? É para cá, para cá, para cá, vestibulando. Na verdade, o pneu é ideal que ele seja para evitar de compactar o solo e dessa forma de dificultar que a cultura, né, venha aí para ser colheita, para que ocorra a colheita, é exatamente ele usar pneus mais largos, porque se ele usar pneus mais largos, vai diminuir a pressão, tá certo? Quando você está dançando, que uma mulher está com salto alto, fininho, que ela sem querer pisa no seu pé, é uma dor enorme, porque a pressão ali é grande, né? O salto é fino e o peso dela está concentrado todo naquela areazinha de contato. É como um prego. Você bate um prego, você bate com a ponta dele, ele entra mais fácil porque a ponta é bem fininha, ali está sendo uma pressão maior. Se você bater o prego contrário, vai ter muito mais dificuldade para ele penetrar na parede, porque a área de contato é maior. Então, para o solo evitar de compactar o solo, ele deve usar pneus mais largos nos tratores, porque pressão é a força sobre a área. A força seria o peso da máquina e a área é a área do pneu em contato com o solo. Então, como a pressão é força sobre a área, ó, a pressão está num lado e a área na outra, tá certo? No denominador, no numerador, eles são inversamente proporcional. Então, se eu quero diminuir a compactação do solo, eu tenho que diminuir a pressão do solo para não juntar muito ele. Para diminuir a pressão, eu tenho que aumentar a área do pneu. Quanto mais largo o pneu, menor a pressão que ele faz. É como eu disse, a mulher de salto fino, ela faz uma pressão enorme. Se ela tiver com um tamango pisando no pé, a pressão já é menor. Então, pressão, vou colocar aí na telinha, olha aí na telinha, por favor. Pressão, ó, é a força exercida sobre a área. Então, quanto maior a área do pneu em contato com o solo, menor a pressão. Menor a pressão vai compactar o solo menos, ok? Então, lembre-se, o pneu mais largo, ele vai diminuir a pressão. Se o pneu mais largo vai diminuir a pressão, eu tenho que usar o que nos tratores? Olha aí na telinha, letra A, eu tenho que usar os pneus dos tratores, das máquinas, devem ser mais largos, reduzindo a pressão sobre o solo. Mas pulando, vai para cá, para cá, para cá. Então, como eu disse a vocês, nós estamos aqui todos os domingos até o final do ano, a partir das 21 horas, acompanha aqui os alunos do professor Luiz Carlos, né? Você pode entrar aí no nosso Facebook, no nosso Twitter, né? Entra aí, Facebook é Luiz Carlos Noronha, Twitter está aí aparecendo na telinha, pode deixar sua dúvida, sua pergunta. Agora não ponha lista de exercício, um trabalho ou uma prova para a gente resolver, né? Então você pode tirar uma dúvida, a gente mostra para vocês ou mostra qual é o vídeo que tem. Acesse o nosso blog aí se você perdeu as aulas anteriores, desse ano e dos anos anteriores. São mais de 800 videoaulas, né? Aulas minhas, física, química, não só minha do professor Luiz Carlos, mas aulas também de alguns amigos nossos, alguns dos melhores professores aqui de Natal. Tem todas as disciplinas, física, química, inglês, redação. Então dá uma olhada, acessa meu blog, vai aparecer aí meu blog. E no blog tem lá as aulas gravadas, tá certo? Aí você escolhe a aulinha e assiste em casa, numa lan house. Olha, não tem mais desculpa, tem que estudar, né? Se quiser estudar, tem como. Lembrando que hoje as pessoas falam que não existe milagre. E como tem milagre? Tantos jovens aí acessando, estudando, né? Nós temos quase 1.500.000 acessos. Então eu agradeço pela propriedade e pela confiança aí nos nossos alunos. Então, até o próximo domingo. Lembrando também que quem não tem TV a cabo pode acompanhar as nossas aulas pela internet. É só assistir o site aí da TV União, ó, www.tvunião de Natal.
tvuniãodinatal.tv.br e acompanhar as aulas ao vivo. Esse site é para acompanhar as aulas ao vivo. As aulas anteriores, acesse o nosso blog, vai aparecer aí o nosso blog do professor Luiz Carlos. Aí lá eu tenho as aulas anteriores gravadas, são mais de 800 videoaulas, onde você escolhe a matéria e o professor. Vamos estudar, que o caminho é esse. Fiquem com Deus.